Olá, como é que você está? Seja bem-vindo novamente ao canal. Hoje é dia 28 de março de 2025 e eu queria fazer um apanhado aqui para vocês sobre como tem sido esses 15 anos, praticamente 16 anos, de cultivo em aquaponia dentro das áreas urbanas e nos últimos 5, 6 anos também em ambientes indoor. E eu acho que isso pode servir para algumas pessoas que estejam interessadas em entrar nesse mercado ou começar essas práticas. Dentro do meu conhecimento, da minha prática, nesses 15 anos pelo menos, eu acho que muita coisa foi muito única, porque eu não pude, evidentemente, me espelhar em ninguém aqui no Brasil, né? Quando a gente começou isso lá atrás, não tinha ninguém no Brasil que eu pudesse visitar, pelo menos não tinha ninguém acessível, né? Não, nem eu sabia também da existência de outras pessoas implantando sistemas de aquaponia assim, já, né, dentro da área urbana. Depois eu tomei conhecimento que existiam outras pessoas também pesquisando, não só como eu, de forma amadora, porque eu gostei do assunto, porque eu estava precisando pesquisar alguma coisa nesse sentido e achei, né, nem sabia sobre aquaponia, quis pesquisar alguma coisa e acabei na hidroponia e depois acabei na aquaponia. E aí foi uma surpresa. E aí eu soube de outras pessoas pesquisando também, claro, depois de algum tempo, inclusive quando eu comecei a dar cursos, né, depois de um tempo que estava dando curso já, outras pessoas também começaram a falar sobre o assunto, e aí eu comecei a conhecer, ou pelo menos, né, entender que existiam outras pessoas pesquisando em universidades também, e já testando cultivos de aquaponia no Brasil, já a nível comercial, ou seja, hidroponicultores que já tinham, né, sistemas em funcionamento e já se dedicavam algum tempinho a pesquisar isso. Mas claro que quando eu comecei, eu só tinha o material americano, basicamente, né, em inglês, para poder estudar aquilo. Eu praticamente, assim que eu achei na internet, comecei a fazer buscas e o material basicamente era todo em inglês, né? Muito bem. A história foi que eu gostei muito, né, do negócio. Quando eu vi aquilo, os peixes, as plantas, e eu pude entender que primeiramente, eu poderia usar no meu quintal, né, na minha própria casa, aquilo me trouxe um grande alívio, porque eu já tinha vasos, né, desde de jovem, acho que desde menino mesmo, já tinha vasinhos de plantas, tinha aprendido muita coisa com os meus avós, então eu já gostava muito, né, de plantar, já sabia o nome de várias plantas, né, enfim. E gostava muito de pescar também, na represa Billings, em São Paulo, pescar tilápias e tudo mais. Então, quando eu vi que aquilo podia ser feito, era mais sustentável, era mais saudável, e eu podia ter os peixes em casa, imagina, fiquei maluco, comecei a fazer aquilo, então, na minha casa. Mas logo em seguida, eu comecei a filmar isso e colocar no YouTube, e eu percebi que muita gente começou a entrar no canal. Não é esse canal aqui que a gente está hoje, e isso me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu acho que eu posso começar a fazer isso aqui em São Paulo, já que eu não, né, não consegui ainda sair da cidade grande, posso começar a fazer isso em São Paulo, não só para aplacar a minha própria vontade, minha angústia, né, de não estar morando dentro de um sítio, numa natureza, que sempre foi uma vontade minha, mas posso usar isso em São Paulo para aplacar a angústia de outras pessoas, né? Itaque foi o primeiro projeto que eu implantei e já foi numa escola, né? Foi na Terra Mater. Eu já contei essa história em alguns vídeos, algumas aulas e também em alguns eventos que eu fui convidado para palestrar. E aí eu percebi que aquilo poderia se tornar um negócio, mas o modelo de negócio realmente ele é difícil, né? Não é igual qualquer outro negócio que tem por aí, né? Nós não estamos falando aqui da produção de alimento, nós estamos falando da produção de alimento, da produção de peixes dentro de uma escola, né? Então, assim, como é que você vende um negócio desse? Então, é algo bem diferente. Então, claro, depois desses 15 anos, hoje eu acabei de chegar de uma visita num dos colégios, em duas unidades, inclusive, e de cultivo indoor, e aí eu falei, bom, eu vou aproveitar essa chance e vou gravar para o canal falando um pouquinho dessa experiência, dessa trajetória. De repente pode ajudar alguém que está se empenhando nesse assunto, né? E que com a experiência, com os problemas, com os desafios, as resistências, né? Essa pessoa também pode
trilhar um caminho, talvez, de sucesso e talvez preparado ou preparada, né, para aquilo que vai encontrar. O que eu gostaria muito de dizer para vocês? O que é muito importante, com toda sinceridade, não é o seu nível técnico de informação sobre a coisa, tá? É claro que é importante você saber o que você está fazendo, mas às vezes você não vai encontrar ninguém falando sobre aquilo, pelo menos não tão rápido, né? Às vezes a gente nem sabe como procurar. Hoje tem até inteligência artificial, mas acreditem, eu já testei inteligência artificial nesse assunto e a menos que você saiba o que perguntar, a sua resposta vai ser muito, muito pequena. É aquilo, né? Depende do que você coloca, você vai ter, então, um resultado depois. Tem uma analogia, mas a nomenclatura não é muito politicamente correta. Mas eu vou tentar fazer de uma outra forma. Se você coloca lixo de um lado, vai sair lixo do outro. Se você coloca uma unidade de um lado, vai sair uma unidade do outro, né? Então, assim, a menos que você já entenda bem do assunto ou saiba tudo o que você tem que perguntar para a inteligência artificial, você vai demorar muito tempo. E ainda assim é muito delicado. Tem assuntos que eu percebo que só a prática mesmo é que vai mostrar para a gente um caminho que é um caminho nosso, tá? Então eu queria te deixar essa mensagem. A primeira mensagem é a seguinte: você não precisa saber da técnica toda. Você precisa ter autenticidade, profissionalismo. Isso é muito importante. Quando eu digo profissionalismo também, não é aquela vestimenta de técnico ou o cara de terno e gravata. Não, o profissionalismo é aquele cara que entra lá e ele não abandona o projeto, sabe? Ele não vai abandonar o projeto. Ele vai permanecer diante das resistências, diante dos problemas que vão surgindo, das dificuldades. Isso é muito importante. Se você gosta, né, desse assunto ou de qualquer outro, você vai entender que o que vai te deixar bem é o tempo e a prática, não é a leitura. Muitas vezes eu me sentia deslocado fazendo palestras, por exemplo, em lugares onde eu não me sentia participante daquele mundo ali. Então, eu fui convidado para várias palestras em ambientes onde a maioria das pessoas que estavam ali eram profissionais técnicos das áreas afins. O que eu quero dizer? Bom, eram agrônomos, eram aquicultores, né? Não sei se a nomenclatura, mas engenheiros de aquicultura e tudo mais, eram pessoas que estavam diretamente ligadas academicamente com isso, né? E as minhas formações acadêmicas são diversas também, eu tenho várias formações, mas elas não estão nesse espectro, né? Estão em outras áreas, embora depois eu fui estudando um pouco mais também nessa área, né? Mas eu não graduei nem pós-graduei nessas áreas, né? E a minha experiência de 15 anos me levou à construção de vários projetos que, primeiramente, eles nasceram de uma paixão, de uma dedicação, de um profissionalismo que é de você entrar lá, né, nesse lugar que você vai fazer o que você vai fazer, né, o seu projeto, e você não abandonar, né? Então, essa é a primeira dica. Você não precisa saber tudo, você não precisa ser técnico, você não formado, né, academicamente, não precisa. Porque você precisa entender dos cálculos, das forças que existem ali na sinergia da aquaponia, tá? Se você souber isso, você já está num bom caminho, tá bom? E vou te dizer que acho que nos primeiros projetos que eu fiz, eu não tinha ideia de tudo, tá? Eu não tinha mesmo. Eu tenho até fotos, vídeos de tudo que eu fiz até hoje. Esses 15 anos estão documentados, totalmente documentados. Eu percebo, por exemplo, no primeiro projeto que eu implantei, que o tubo de saída do overflow que eu coloquei era um cano 3/4, pra vocês terem uma ideia. O primeiro curso em vídeo, que na época era DVD que eu gravei, eu até utilizei um tubo 3/4 de saída, né? Imagina só, a saída do tanque com um tubo de 3/4, no tanque dos peixes, né? Inicialmente eu não ia deixar desse jeito, mas foi logo em seguida o projeto inicial que eu fiz, e depois, e eu só tinha aquelas peças. Então, já a segunda dica aqui, o segundo ponto do vídeo é o seguinte: começa com o que você tem.
Quando eu instalei na minha casa de verdade mesmo, depois que eu casei, que eu falei, bom, agora eu tenho uma casa minha, né, um quintal meu, porque antes a gente está na casa dos pais, às vezes não dá para você fazer tudo aquilo que você quer. Quando eu casei, aí eu comecei a poder fazer aquilo que eu queria no jardim da casa alugada. E aí eu tinha o quê? Algumas peças que sobraram de vários lugares, e eu fui catando tudo aquilo, e eu acabei fazendo até um vídeo DVD desse curso, que eu vou disponibilizar esse vídeo desse curso, né? É um material que está aí, então ele vai sair para o mercado, né? Não é o Full HD, né? O 4K, mas está aí, está à disposição, e eu vou contar essa história para ficar registrada, para ajudar as pessoas. Mas eu utilizei inicialmente um tubo 3/4 para uma saída onde a gente sabe que passa muito lodo, que tem muita caca de peixe ali, que tem muita alga, que tem muito detrito. Eu mostro isso nesse DVD, que é muito antigo já, acho que é de 2012, se eu não estou enganado. E era aquilo que eu tinha, né? Então assim, eu sabia que eu precisava usar um tubo maior ali, mas eu não tinha isso. E eu falei, não, mas eu vou gravar mesmo assim, eu vou fazer, eu vou instalar, porque... Então eu fui fazendo o maior trabalho, nossa, eu fui filmando passo a passo, né? Vocês vão ter acesso a isso, eu vou divulgar isso. E aí, cara, é assim, a gente começa com o que a gente tem. Então, às vezes a gente não tem o material mais profissional, às vezes você nem tem os tubos que você precisa, às vezes você vai usar, sei lá, coisa errada, que não tem que usar mesmo, porque dá problema e dá dor de cabeça, e você vai matar peixe, você vai prejudicar a bactéria, mas a gente cisma, a gente é teimoso e nós vamos enfrentando as resistências. Então, essa segunda dica do nosso vídeo é: comece com o que você tem. É mais importante você, às vezes, ser derrotado na arena do que você ficar na arquibancada uma vida inteira, sabe? Então comece assim. Então, né, eu estou utilizando aqui a minha própria jornada para algumas pessoas se inspirarem, que eu sei que muita gente que acompanha o canal tem formação na área, são às vezes mestres, doutores e tudo mais, né? E essas pessoas têm uma condição, muitas vezes, técnica excelente, mas muitas vezes não têm uma oportunidade. Ou muitas vezes também não é isso que elas querem fazer da vida, e a gente às vezes acha que, não, mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho essa formação, não tem isso, né? A gente precisa seguir o nosso sonho. Então, se o seu sonho é esse, vai e começa a fazer com o que você tem. Não precisa estar tecnicamente o melhor da sua cidade, nem o melhor da internet, nem o melhor de nada, é melhor para você, tá? Se capacite para você ter pelo menos o mínimo necessário. Segundo ponto, comece com o que você tem. Terceiro ponto, seja criativo e criativa, né? Dependendo que está assistindo, homem ou mulher. A criatividade é muito importante em tudo que a gente faz. Assim, talvez por não ter as formações acadêmicas na área, quando eu comecei a fazer, né, a aquaponia, talvez por isso, né, e por ter formações em humanas, em eletrônica, engenharia elétrica e tal, eu sempre tinha uma formação multidisciplinar, eu sempre pensei de forma holística, de forma aberta. Eu sempre, sei lá, criei muito na minha cabeça, sempre gostei de fazer arte. Então, a criatividade mapeou muito do meu trabalho, sempre, desde o começo. O primeiro projeto que eu fiz, que assim foi grande, entre aspas, né, não no tamanho especificamente, mas foi um projeto que eu saí de um tanquezinho de 1.000 litros para 2 tanques, né, um de 5.000, um de 2.500. Foi um salto enorme e eu não estava preparado para aquilo. Mas eu não estava preparado para o primeiro também. Então, quando eu fiz esse projeto, que foi até o projeto do Cefopeia, da Associação Reciclázaro, eu me inspirei muito na criatividade do lugar. Então, quando eu entrei lá, eu olhei o espaço. Eu vi o que tinha ali, eu olhei em volta e eu comecei a fazer na minha cabeça, até com uma conversa de outras pessoas que a gente já tinha naquela época, sempre mentorias, né? Às vezes tem um mentor, uma pessoa mais experiente, alguém com quem você começa a conversar, as pessoas vão trazendo ideias, a gente não consegue nunca e nem deve fazer tudo sozinho. Às vezes a gente está solitário, né? Eu sempre tive uma carreira solitária na aquaponia, mas em muitos momentos a gente segue com outras pessoas também, né? Às vezes a gente segue paralelo com algumas pessoas e elas vão nos auxiliando, trocando, nos ensinando, nós vamos também ensinando o que a gente sabe, e é uma cocriação. Mas apesar disso,
A criatividade é muito importante. Então, quando eu cheguei lá naquele local, vi aquele local, olhei para o lado, para o outro, vi tudo que dava para fazer, pensei na questão educacional, na questão de fluxo, na questão de desnível e comecei a imaginar aquilo pronto. Então, use a sua criatividade, esse é o terceiro ponto do nosso vídeo, porque é muito importante que o projeto não seja só uma fábrica de peixe, uma fábrica de planta. Isso aqui é muito pobre, a gente fala... Principalmente se você, eu não estou falando para você que está pensando em cultivar e cultiva isso, por exemplo, para si mesmo, às vezes, e não vai dar atenção muito mais para a estética, mas para quem está trabalhando dentro de uma área urbana e está vendendo o seu serviço, está vendendo a sua criatividade, o seu projeto, a sua presença, a sua técnica para uma instituição, que é o meu caso, né? Sempre fechei contratos com instituições. A criatividade é muito importante e nós temos que visualizar. Então é um exercício de visualização. Você vai fechar os teus olhos quando você está na sua casa, né, no seu escritório, e você vai ver aquilo funcionando. Você vai tentar ter a experiência de andar ali. Né? Então não é aquela coisa, ficar riscando, fazendo o desenho técnico, corte lateral, ai meu Deus, quantos metros cúbicos, quantos peixes. Não é isso. Não é isso inicialmente. O cliente que está na área urbana, nosso vídeo é sobre a área urbana, sobre a experiência desses 15 anos, eles compram uma experiência, eles compram uma vivência. Não é só a planta e o peixe. A planta e o peixe eles estarão ali depois. Mas você precisa muitas vezes demonstrar esse ambiente, ou ambiência, para o cliente. Porque ele vai fechar ou não o negócio baseado naquilo que você vai implantar ali. Então se você não consegue chegar com uma boa visualização, basicamente, se você falar, não, mas aqui nós vamos produzir 1 tonelada disso, 0,5 tonelada daquilo, isso na área urbana não funciona assim. A gente não está falando de tonelada na área urbana. Na área urbana nós estamos falando de ambiência, de qualidade, de, sabe, de estética. Como você trazer a natureza para dentro de uma área cinza e dar um significado para aquilo. A produção faz parte, mas ela não é o que é necessariamente buscado. Estou falando da minha experiência. Mas também os nossos projetos que a gente pode mostrar aqui para vocês, eles são sempre projetos muito estéticos, né? Eu percebo isso. Mas foi por acaso, não foi que eu planejei isso, assim, não, eu vou fazer aquilo para isso. Não, foi algo que eu já tinha essa facilidade ou esse desejo de criação mesmo, sabe? Então, seja criativo, criativa. Não fique focado só no número, principalmente se você estiver dentro da área urbana, foque no atendimento ao seu cliente, porque ele está esperando que aquilo vá trazer uma experiência para aquele ambiente. E a parte da experiência que é do cultivo, você vai dar conta, tá? Você vai fazer o cálculo, isso não é complicado, mas se aquilo ficar, por exemplo, feio, vai complicar. Se aquilo for feito na gambiarra, vai dar problema. E o seu telefone vai tocar, o seu WhatsApp vai gritar para você, e você vai ter que ir de final de semana, de feriado, vai ter que... Nossa! Então, faça bem feito, mas foque nisso, né? Foque na criatividade do ambiente, na ambiência, e não deixa para depois fazer um bom contrato, para que você não se enrole. Esse é o terceiro. O quarto ponto, vamos ver aqui o que eu poderia falar mais, de forma sincera com vocês. O quarto ponto é que você vai melhorando na medida do tempo mesmo, né? Os vazamentos que você não conhece, você vai enfrentá-los. As mortes dos peixes ou qualquer outros problemas que vão acontecendo, você vai enfrentá-los, né? Os obstáculos. Então, você, nem eu, nem ninguém está isento de passar por dificuldades. E não é culpa sua, nem culpa minha. Às vezes a gente joga a semente num local infértil. Então, respira fundo, né? Essa é uma dica que é até talvez quase como uma dica de ajuda emocional. Assim, não espere estar pronto para começar, porque você nunca estará pronto. Eu falo isso até no meu outro canal, né, de comportamental, de psicologia. A gente nunca estará pronto para nada. E quando a gente vê projetos assim grandes, bonitos e tudo mais, a gente às vezes fica intimidado, mas não faça isso. Faça de uma forma, entenda de uma forma, né,
que a sua jornada ela só vai melhorando na medida que você for passando pelos obstáculos. Claro que você não precisa contar isso para o seu cliente, né, para as pessoas. Olha, isso eu nunca fiz. Né? Talvez no começo você não conte. Mas depois você vai ficando melhor a cada mês. Né? A cada desastre você vai ficando melhor. Então você pode, na própria conversa com esses clientes novos, já que você tem o que mostrar, o difícil é quando você não tem o que mostrar. Né? Eu não estou começando agora, não tenho o que mostrar, então alguém vai precisar confiar em vocês. Mas depois que você já fez, já demonstrou possibilidades, capacidades e tal, aí você pode ter uma conversa mais franca. Olha, isso aqui eu nunca fiz, né? Eu recomendo isso diante das minhas experiências. Então vamos fazer e nós vamos observar isso. Isso é profissional. Isso é profissionalismo, né? E dentro de algumas áreas, não vou falar de todas, né? Mas dentro de algumas áreas onde a gente acaba sendo pioneiro, não tem o que fazer, assim. Você tem que fazer, sabe? Vai precisar mesmo errar, vai precisar fazer de uma forma ineficiente, vai precisar fazer fazendo uma gambiarra. E às vezes, quando você tem noção, o bom é ser profissional e sincero e dizer, olha, isso aqui não é o ideal, tá? Não é o ideal. Mas já aconteceu muito comigo, sempre acontece. Olha, isso aqui não é o material certo, mas já que está aqui, vocês querem usar, nós vamos usar. Mas olha, aí você faz a lista. Tá? Então você faz a lista. Seja sempre sincero, mas esse é o quarto ponto, não tenha medo e assim, seja profissional, no sentido de esteja lá do começo ao final e, se possível, depois do final também. Né?